Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja. O tema desse mês, crises, como vencê-las. Então, a primeira palavra, a segunda foi do bispo. A primeira palavra do mês, a pastora que deu. Foi muito bom. Foi muito boa a palavra. E depois o bispo deu. Eu quero fortalecer você para vir nos cultos de terça. Se você está aqui é porque você vem. Mas nós precisamos ter uma cultura, né, de vir pelo menos em 2 cultos semanais. Porque ficar em um culto por semana, a chama sem acender junto com os irmãos, porque existe um poder que Deus reveste você sozinho, andando, orando, mas existe uma unção diferenciada que Deus só derrama através dos cultos, que é a unidade, né? Jesus, ele veio e estabeleceu o reino de Deus. A igreja, ela representa o reino de Deus na terra. Então existe uma unção individual, glória a Deus, mas existe uma unção que só desce, amém? Nos momentos de culto, nos momentos de celebração. Já foi comprovado cientificamente que a união de várias pessoas em um só lugar, com a mesma fé, né, eles já comprovaram que há uma energia forte, né? Desce uma energia forte, né? Uma energia forte, ela aparece, né? Tem gente que fica preocupada. Olha o pastor falando de energia. Pois é, energia faz parte da vida. Amém? A fé, né? Ela produz poder. E o poder no mundo espiritual, né, tem o nome de poder, mas no mundo natural é uma energia. Você não vê a eletricidade, mas ela está funcionando. A luz está acesa, né? Você não vê o gás, mas sente o gás. Quando você liga o fogo, o gás ele aparece através das chamas, né? Coisas que você não vê, mas que você sente, que você consegue observar. Amém? Quantos conseguem entender? Né? Então, procura vir nos cultos. Eu quero fortalecer os meus líderes, né? Se você não tem chamado o discípulo que precisa tanto de oração, de transformação, de milagre, de cura, se você não tem chamado eles para os cultos de terça, né, eles estão perdendo muito e a sua equipe não vai crescer. Entende o que eu estou falando? Porque as ovelhas, quando elas são abastecidas, quando elas recebem de Deus, elas querem mais, né? Elas ficam no aprisco. Quantos entendem? Os líderes aí, você entende? Né? O culto de terça, né, é um culto muito importante, porque é um culto direcionado à fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, né? E a minha fé, né, em nome de Jesus, passou essa pandemia que acabou com muitas igrejas, nós permanecemos, mas depois dessa pandemia eu não tenho dúvida que o avivamento, né, virá e as igrejas irão lotar em nome de Jesus novamente, né? Não aceita na sua vida que a sua vida seja guiada pelas coisas do mundo, mas que a sua vida possa ser guiada pela presença de Deus, pelo reino de Deus. Amém? Então o tema de hoje é a vida em abundância. E eu quero que você leia João 10:10, é um versículo que todos conhecem, que ela diz: o ladrão veio para roubar, senão para roubar, matar e destruir. Ele veio, né? O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. E Jesus, ele fala: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quantos entenderam esse versículo? Quantos que já tinham entendido esse versículo? Jesus, ele está passando em Jerusalém, em um certo lugar, aonde tinha as pessoas que precisavam, mas tinha os religiosos. Os judeus estavam ali querendo ouvir de Jesus, querendo pegar alguma coisa que pudesse, né, prender Jesus. E eles estavam de olho no que Jesus estava falando. E Jesus, ele
veio para uma missão, e nessa missão Jesus ele toca, ele fala de uma maneira que deixa os religiosos com uma pulga atrás da orelha. Ele começa falando que ele é o bom pastor, né, que o bom pastor dá vida pelas ovelhas, ele se declarando bom pastor, né, ele falando, bem dizer, do sacrifício da cruz. Os religiosos não tinham entendido. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. E aí ele chega nessa parte, no capítulo 10, versículo 10 de João: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E aí ele declara: eu vim. Aí imagina aqueles religiosos olhando para ele: peraí, eu, Jesus, né, um cara de chinelo, né, de vestidão, ele andava tanto que devia estar empoeirado o pé, não sei, tá, gente? Que Jesus, ele tinha muitos amigos também, mas ele estava andando, ele estava fazendo a parte dele. Então os judeus olham para ele: peraí, quem é esse que está falando que veio para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância? Eles não entenderam, né? E muitas vezes nós não entendemos isso que Jesus está falando para nós, né? O que é vida em abundância? Né? Você consegue falar para mim aí, ou pelo menos pensar, decifrar no teu coração o que é vida em abundância? Jesus, ele vem com um propósito de apresentar o reino de Deus para aquele povo. Só que o povo não entendeu, né? Fora do reino de Deus eu não consigo ter uma vida abundante, né? Vida abundante, a vida abundante que Jesus está explicando aqui não é só de riquezas. Jesus, ele está explicando algo muito maior. Amém? Tem hora que a gente imagina: Senhor, só falou que vai me abençoar, que eu vou ter vida abundante, eu vou ser rico. Amém? Toma posse, faça a tua parte, ganhe o teu dinheiro, seja o melhor. Mas Jesus, ele quer mostrar para aqueles religiosos que ele veio com um propósito muito maior, de apresentar, de trazer o reino de Deus na terra. Então a abundância vem através de receber o reino de Deus, receber Jesus como Salvador. Os religiosos ficaram assim: esse cara deve estar doido, né? Ele deve estar endemoniado, Jesus deve estar endemoniado, né? Quem que é esse cara para falar que veio para que nós pudéssemos ter vida? Os discípulos já estavam sabendo, já estavam entendendo, né? Esse é o Filho de Deus, realmente ele veio com o propósito de mudar as nossas vidas, né? Então, a vida abundante que Jesus quer para mim e para você, né, é que você viva plenamente o reino de Deus. Amém? Amém ou não, igreja? Vocês acharam que era só dinheiro? Que era só provisão? Né? A vida abundante, né, é você vencer as crises. O nome da nossa campanha: crises, como vencê-las. A vida abundante, né, é você ter a proteção de Deus. E você tem a proteção de Deus. Você sabia que o diabo não pode tocar você? Fala para o irmão do seu lado: meu irmão, você tem medo ainda? Temer por quê? A música que nós cantamos, né? Você está com medo por quê do diabo? Jesus, ele te garante a proteção. O sangue dele te protege. Melhor ainda, no nome dele você consegue expulsar todo o mal da sua vida. Isso é vida abundante, sim ou não, igreja? Jesus nos oferece, né, proteção. Outra coisa, conexão direta com Deus. Você quer mais do que isso, ter conexão direta com Deus? É uma vida abundante. Amém? Antes de você aceitar Jesus, você conseguia falar com o Pai? Você poderia até falar, né, aquelas orações escritas que você aprende na religião. Talvez você até falasse, ou então você repetia: Pai nosso que estás no céu, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus, ele veio para quebrar toda a religiosidade. Você pode chegar no Pai e falar: Deus, eu te amo. Deus, me ajuda. Vou fazer igual a Jacó: eu não saio daqui enquanto não for abençoado. Você entende o que é vida abundante? É muito mais do que dinheiro. A vida abundante é você colocar as suas emoções em Deus e o Espírito Santo ir lá e curar você. Consegue entender? Você tinha medo do escuro.
Você coloca diante do Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a vencer esse medo. E lá vai o Espírito Santo. Presta atenção aqui, está tendo muita conversa paralela, né? Você vai e conversa, Espírito Santo, me ajuda a perder esse medo. E aí o Espírito Santo vai lá, brilha a luz dele na tua mente, e começa a clarear a tua mente, e aquele medo vai embora, e você começa a sentir paz. Amém? Em vez da escuridão tomar conta de você, você, né, tem o poder e a autoridade para falar, aqui não tem diabo, aqui não tem medo, aqui não tem demônio, eu sou mais do que vencedor. Isso Jesus está ensinando para aquele povo. Eu vim para que tenham vida e vida em abundante. E aí ele continua falando que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Aí nós começamos a entender. Quem está no reino de Deus está protegido, está guardado, pode declarar cura, assim que vai acontecer. Amém? Pode profetizar milagres, vão acontecer os milagres. Profetiza libertação na família, vai acontecer a libertação, porque você já faz parte de um reino poderoso, de um reino que tem poder e autoridade. Você pode usufruir de tudo isso. Entende o que eu estou falando? Você entende agora o que é vida abundante? Né? Eu vim para que tenham vida em abundância. É muito mais do que nós imaginamos, não é só dinheiro no bolso, mas é a sua fé. Você declara, o milagre acontece. Você profetiza, né, os teus sonhos acontecem. Né? Você expulsa um demônio, você declara a proteção, e a proteção de Deus vem na tua vida. Isso é viver em fé. E quem vive em fé já entrou no reino de Deus. Quem aceitou Jesus como Salvador já tem fé. Amém? E porque eu tenho fé, acontece. Eu posso pedir o que eu quiser para o bom pastor, porque o bom pastor está cuidando de mim. Amém? Glória a Deus. O reino de Deus, ele representa o lugar das ovelhas. É um lugar de proteção. Sim ou não? É interessante que a ovelha, quando fugiu lá do aprisco, o bom pastor foi atrás. Né? Ele pegou, achou a ovelha e ele trouxe para o lugar de proteção. Eu duvido que essa ovelha saiu do aprisco de novo, porque ela provou lá fora. Lá fora tem lobo, lá fora tem bestas feras, né? O diabo está lá fora tentando destruir a tua vida. Tem coisas boas lá fora? Tem. Até o diabo minar tudo que é seu. Lembra do filho pródigo? Ele foi lá, ele perdeu tudo, gastou toda a herança. Enquanto ele tinha dinheiro lá fora, ele foi bem conduzido, ele foi bem tratado, ele foi bem cuidado. Depois que acabou o último centavo dele, o que sobrou para ele? Quem lembra aí, igreja? Ele representa a ovelha perdida também, o filho pródigo. Né? Ele foi comer lavagem. Sabe por quê? Quando nós estamos fora de Jesus, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando nós estamos fazendo a nossa própria vontade, há um tempo determinado. O diabo, ele usa tudo que você tem, tira tudo que você tem, e ele faz você perder tudo. Por isso que tem hora que você está com crise e não consegue sair das crises. Eu deixei Deus, parei de orar, parei de buscar, agora a igreja é só algo social, que eu vou lá e faço a minha parte e volto para casa. Você já não tem vida com Deus, né? O diabo, ele começa a minar toda a sua energia. E quando você volta para Deus, volta para a proteção do aprisco e confia toda a sua vida em Deus, Deus começa a agir em você. Amém? Fala para o irmão do seu lado: meu irmão, tenha cuidado para não comer das migalhas. Fala para ele: tenha cuidado para você não comer das alfarrobas. Né? É uma planta que mistura junto com a lavagem ali do porco, e o porco comendo aquela lavagem, nojento, e você junto. Né? Eu vi um testemunho de uma pastora que ela não era crente, e ela e toda a família, ela foi criada com a família, o pai alcoólatra, a mãe alcoólatra, e eles foram criados comendo resto de lixo. A vida deles só mudou. O pai morreu antes, mas a vida dela só mudou quando ela aceitou Jesus como Salvador. E ela foi diferenciada
Porque quando ela aceitou Jesus como Salvador, ela não largou mais. E a vida dela mudou. Amém? É um exemplo, o exemplo da tua vida. A tua vida é um grande exemplo. Amém? Então, vida em abundância é muito mais do que nós imaginamos. É confiar no Senhor, é entregar a vida para o Senhor e permanecer debaixo da proteção dEle. Deus, Ele quer ter contato com você. Né? Paulo, né, eu quero que você abra Filipenses 4:11. Paulo, ele dá uma explicação maravilhosa sobre vida abundante. Ó, você vai entender. Espero que você entenda. Filipenses 4:11 até o 13, Paulo fala: não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Ele estava conversando com a igreja, com os filipenses, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Quem vive uma vida em abundância, que confia no Senhor, não importa o momento difícil, ele está na fé. Amém? Fala para o irmão do seu lado: meu irmão, você está na fé? E no momento difícil você vai ficar na fé? Tem gente que perde a presença de Deus no momento bom, no momento que está ganhando muito dinheiro. Pergunta para o irmão do seu lado: meu irmão, no momento bom, no momento que você pagou todas as contas, você vai permanecer na fé? Pergunta aí para o irmão do seu lado. Paulo, ele explica, né, do jeito dele, da maneira dele, mostrando a vida dele. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Olha que interessante. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Está escrito na Bíblia que Paulo desviou? Sim ou não, igreja? Alguma vez? Não, ele aceitou Jesus e foi fiel até o fim. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu li esse versículo domingo e eu falei: eu vou guardar esse versículo para pregar terça-feira. Olha que exemplo de um grande homem de Deus, que não saiu da missão por falta de dinheiro, não deixou de servir a Deus por problemas. Ele foi preso. Teve um certo episódio que ele, junto com Silas, estava preso e cantando na prisão. E o primeiro portão eletrônico da Bíblia. A minha primeira pregação que eu fiz na minha vida, eu falei: o primeiro portão eletrônico da Bíblia. Ele pregando, ele cantando, as portas se abriram. Que lindo, sim ou não, igreja? Momento difícil. Ele poderia estar murmurando: Deus, o Senhor me chamou para a missão e eu estou perdido aqui na prisão e vou morrer. Mas ele cantou, ele adorou a Deus. Isso é ter uma vida abundante. Você consegue entender? Sim ou não? Vai ter momento que você não vai conseguir aquilo que você quer. Mas quem tem a vida abundante, quem entrou no reino de Deus, entende que aquele momento é passageiro. O momento ruim passa. Amém? Sim ou não? Passa. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ele já teve muito, ou passando necessidade. E aí ele exemplifica o que é ter uma vida abundante. O bom pastor falou: ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida em abundância. Paulo, ele entende isso e ele declara: tudo posso naquele que me fortalece. Você tem coragem de falar isso? Sim ou não? Então levanta a tua mão direita e fala: tudo posso naquele que me fortalece. O bom pastor está do teu lado. Amém? Está atrás, está na frente, te guardando, te protegendo. O que você vai falar? Tudo posso naquele que me fortalece. E se amanhã você não tiver o dinheiro para pagar o boleto? Tudo posso naquele que me fortalece. Está difícil o relacionamento com teu esposo? Tudo posso naquele que me fortalece. A tua fé vai mudar a circunstância. Você consegue entender? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Isso é saber viver
em qualquer situação. Levanta sua mão direita e fala: Deus proverá. Quem lembra da história de Abraão e Isaac? Tá certo? Abraão e Isaac, né? Deus pediu tudo que ele tinha, né? O que tinha de mais precioso. Não era a mulher. A mulher era preciosa também. Mas o filho foi o fruto do amor dos dois. Ele entregou tudo que ele tinha. Se Paulo tivesse naquela época, ele ia falar para Abraão assim: tudo naquele, Deus proveu ou não proveu? Deus abençoou Abraão? Sim ou não? Eu achei interessante, Filipenses 4:4, ele fala assim, né? Ele mostra para a gente o segredo da vida abundante. Você quer saber o segredo? Sim ou não? 4, versículo 4 fala assim: alegrem-se sempre no Senhor. Amém? Você entendeu? Está difícil, pastor, a vida. Alegrem-se no Senhor. Está complicado, pastor. Fui mandado embora, não consegui trabalho até agora. O último seguro-desemprego está acabando. Alegrem-se. Fala comigo, igreja, é sério. Alegrem-se. Alegrem-se. Acabou o dinheiro. Alegrem-se. Está acabando a comida dentro de casa, é dia 20. Acabou a mistura. Só tem arroz e feijão. A tua fé, eu não tenho dúvida que Deus vai fazer. No outro dia vai aparecer um milagre para você. Eu falo porque já aconteceu isso comigo. Senão eu não falaria. Aliás, o meu não foi no outro dia, não. Foi meia hora depois. O milagre vem. A bênção vem. Amém? A vida em abundância, né? A vida abundante é muito mais do que você imagina, né? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi. Olha aqui Paulo de novo. Alegrem-se. Quer ter uma vida boa? Ô Jesus, só de você não ficar ansioso, já é bom demais, sim ou não? Alegre-se. O que ele fala aqui? Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Sabe o que ele está falando aqui? Para de ser egoísta e pensar só na tua vida. Mas se preocupa com a pessoa do teu lado. Se preocupa com a pessoa que está passando necessidade. Se preocupa com o irmão do lado. Você tem coragem de dividir o seu pão com quem precisa? Divida o seu pão. Não tenha medo, Deus vai cuidar de você. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Né? Olha outra coisa que Paulo fala para nós aqui. Ó. Né? Deus está vendo tudo. Deus, Ele observa tudo. Ele não vai deixar você desamparado. Quantos entendem? Deus, Ele está vendo as tuas ações. No versículo 6, Paulo ensina de novo, ao segredo para viver uma vida abundante. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, em vez de ficar ansioso, em vez de reclamar, aprenda com Paulo. Ora, entrega para Deus. Deus está aqui, ó. Deus, R$100 para o boleto aí, Pai. Eu acredito que o Senhor vai fazer. Acabou, o Senhor orou. Amém? Sim ou não? Tem coisa que não aconteceu ainda. Aí entra súplicas. Deus, eu estou esperando. Deus, eu acredito. Deus, eu acredito na cura. Não foi hoje, mas vai ser amanhã. Deus, eu acredito. Tudo tem o tempo certo. A Axa pregou, né? Falou sobre Eclesiastes 3. Tudo tem o tempo certo. Mas a nossa parte é ter fé. Amém? Quantos creem? E olha que interessante, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Não tem como uma ovelha sair do aprisco se ela tiver contato com Deus. Não tem como você
querer desistir de Deus se você tiver intimidade com Ele e entender que o bom pastor vai cuidar de tudo que é seu. Amém? Quem colocou a pastora para colocar esses trem aí? É muito pouco tempo, eu acho. Fernando que escolheu aí, tudo errado. E olha que interessante no versículo 8, Paulo ele fala, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amado, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Paulo dá mais uma lição para a gente aqui, ó. Pensa no que é bom, pensa no teu futuro, mas pensa que Deus está lá com você no teu futuro. Não que vai ser um desastre, mas que vai ser bom. Você tem um sonho de ter um carro bom, já declara, Deus vai ser bom e não vai ter problema de mecânica, os pneus vai estar bom. Pensa lá no mantimento do próximo mês, Deus vai vir mais, a cesta básica vai vir melhor ainda. Ou então nem vou precisar, vou ganhar um aumento, vou ganhar uma comissão enorme. O meu futuro está nas tuas mãos. Isso é viver em abundância. Amém? Você consegue entender? Pensa nas coisas do alto. Amém? Pensa nas coisas de Deus, no que Deus pode fazer para você. Quantos entendem? E no versículo 9, Paulo fala, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Olha que interessante. Viver em abundância é entrar no reino de Deus e realmente entrar com fé, praticar aquilo que o Senhor está ensinando para você. Paulo ele garante para a gente que o Deus da paz vai estar com você em tudo. Chega de crise, fala comigo, chega de crise. Chega de problema. Mas se vier problema, o Senhor vai me capacitar para resolvê-los. Amém? Problema é para resolver, não é para fugir. Amém? Quantos vão ficar firmes? Quantos vão provar e ter uma vida abundante até Jesus voltar? Então fica de pé. Amém. Eu vou pôr uma música que talvez você chore. Mas se você não chorar, você recebe. Procura aí para